né? Então, aqui, ó, a clavícula, quando dá 5 graus ascendente, a clavícula vai para o lugar. Porque como a criança está com os bracinhos para cima, ó, esse movimento para cima traz a clavícula aqui para cima. Então, 5 graus faz com que a clavícula vá ser projetada no local correto. O uso da tábua, que mesmo que se use a tábua, se eu vou usar raio reto, então eu tenho que colocar o calço para elevar, para não ter perigo desse ângulo faltar. E ele ajuda para o perfil, para se caso tiver algum derrame, né, o líquido escorra para o ângulo costrofrênico. Até aí ficou tranquilo, né? Aqui, quando é feito fora da mesa, que a gente usa direto no chassis, a gente tem a pediatria, vai o raio reto, e se usa, como se diz aqui, eu vou precisar usar o quê? O ângulo de 5 graus. Aqui eu uso um macete da mãe segurar e calçar com a mão embaixo para servir como calço. Então, quando a criança ficar reta assim, o líquido vai subir. Se tiver algum derrame pleural, não vai ser visto, tá? Chamar atenção com relação a chassis e cassete. Cassetes não tem 13 por 18, então, quando a gente pede para marcar os cassetes, que são os CRs, tu vai marcar 18 por 24 e 24 por 30, não se marca 13 por 18. Depois a gente tem a parte do paciente que fica em pé e os braços ficam para baixo e é feito um AP, né? Vai ser feito um AP, as mãozinhas na cintura, se a criança conseguir. Perfil ortostático, a mesma coisa, aqui os bracinhos para cima. Se a criança não consegue segurar, mas coopera, a mãe segura os bracinhos da criança e a cintura. É óbvio que, nesse caso, a gente vai dar o quê? Vai dar um colete de chumbo para a mãe ficar, para não tomar radiação. O abdômen, cuidado, o abdômen simples é o mesmo abdômen do adulto que é feito em decúbito dorsal. Então, a gente vai deitar o paciente e vai fazer o exame exatamente como está aqui, tá? Deitadinho com os bracinhos para cima. Eu gosto de usar fora de book. Na placa digital, eu não tenho como usar. Por exemplo, lá no Pax, a gente tem uma placa digital. Placa digital, o que que é? É o tamanho de uma 35 por 43, então ela é uma chapa sensível. Se eu tiver o protetor de cárter, que é o protetor do cassete, protetor do detector, eu consigo enfiar ele no lugar protetor e coloco a criança em cima. Aí eu não preciso usar o book. Eu posso fazer fora de book e protejo o detector, porque essas placas, elas são sensíveis. Tanto é verdade que a nossa já tem ruído por terem usado sem protetor. O peso, excesso de peso, movimento e alguns outros problemas causam danificação desse detector. Se for um abdômen agudo, eu vou fazer o AP do abdômen decúbito dorsal, um AP em ortostatismo e um AP e um PA de tórax. Mas, na pediatria, de 0 a 2 anos, não é essa a rotina. A rotina do adulto e das crianças que têm condições de ficar nessa posição vai ser sempre um abdômen decúbito dorsal,
e um em ortostatismo, mais um AP ou um PA de tórax. Mas nas crianças de 0 a 2 anos, a gente vai substituir o AP ortostático por um AP em decúbito lateral direito com raios horizontais. Isso é o que se faz na maioria das clínicas hoje, tá? Pode ter um AP com, não, o doutor tal prefere que seja esquerdo. Então, nessa clínica é feito um decúbito lateral esquerdo, mas os raios horizontais continuam os mesmos. Aqui muda tudo. Aqui a gente tem um abdômen agudo por ingestão de corpo estranho. Gente, ingestão de corpo estranho, essa criança engoliu alguma coisa. Se ela engoliu alguma coisa, aí a gente tem que ver onde é que vai fazer o complemento, que é a terceira incidência. A gente vai fazer uma AP de tórax. Se a moeda está aqui, qual é o complemento? Um perfil de tórax, que é para ver se ela está no esôfago ou na traqueia. Se a moeda está aqui, é um perfil de abdômen, tá? Que é para ver a localização. Então, a moeda passou, entrou no estômago, ou está lá embaixo na válvula ileocecal, a gente vai fazer um perfil com raios horizontais, demonstrando aonde está a moeda. Tem duas válvulas que preocupam. Tem dois esfíncteres que a gente vai se preocupar. Então, é o esfíncter do pilório e o esfíncter da válvula ileocecal. Qual é a preocupação? Esse paciente vai voltar a cada dia, ela vai fazer o uso de um laxante ou de um relaxante, ela vai retornar à clínica e vai bater um outro AP para ver aonde anda a moeda. Então, a rotina é fazer o controle se a moeda está passando pela válvula. Está aqui, está no pilório, amanhã tem que voltar para ver se passou. Porque ela tem um período para ficar aí. Dúvidas? Está tranquilo até aqui?